Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos. Segunda-feira, novo dia, nova semana, 23 de janeiro. Olha só, o nosso mês está indo, né? Ele não está apressado, nem está acomodado. Ele está seguindo, normal, né? Normal. E nossa vida está acontecendo. Por isso nós nos encontramos, né? Rezando com a palavra de Deus, já tem história. E nos une na mesma fé, no entendimento da palavra de Deus, na atualização da sua mensagem, né? E com tudo isso, nossa fidelidade a Deus aumenta. Por isso, com alegria, com fé, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus deste dia 23 de janeiro, segunda-feira, é de Marcos capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, seus movimentos, Jesus e também a sua plateia, por que não? Jesus e os seus juízes, aqueles que estavam lá, atentos, não na mensagem de vida de Jesus, mas ocupados unicamente em tentar ver qual o erro que Jesus estaria cometendo ou poderia cometer contra a lei, e isso daria então chance para que eles prendessem Jesus, porque ele estaria desobedecendo a lei. Jesus, no entanto, não deixa por nada. Ele é persistente, mas ele torna a verdade evidente. E olha só, o que disseram de Jesus? Que ele estava expulsando os demônios em nome de Beelzebu, o chefe dos demônios. E aí que Jesus aproveita e tenta explicar aquilo que é muito evidente. Para a gente expulsar algo, tem que usar uma força contrária. Ninguém expulsa o mal usando do mal. A gente só expulsa o mal usando o contrário, que é o bem. Mas isso é lógico, é uma coisa muito evidente, muito prática. E, no entanto, Jesus é acusado que estava possuído por um demônio e, por isso, ele tinha forças para expulsar os demônios. Na verdade, Jesus estava possuído, se é essa a expressão que podemos usar, pelo Espírito Santo. E é com a força do Espírito Santo que Jesus expulsa todo tipo de mal. Nós também, em nossos dias, em nossas
nossos afazeres, nossa trajetória, nossa profissão de fé, nós também enfrentamos o mal. O que, eu não sei se vocês concordam comigo, o que eu cheguei à conclusão é que não vale a pena ter medo do mal. Não vale a pena ter medo do mal. O mal, ele tem força? Tem, mas a força dele só aumenta quando o humano sentir medo. Quando nós temos medo, nós nos encolhemos, não é assim? E o medo funciona como uma anestesia. A anestesia tira toda a energia do teu corpo ao ponto de não sentir nada. E assim é o medo em nós. Por isso que nós não devemos, em nome da fé, deixar muito espaço para o medo. O que nós temos que fazer é combater o medo usando o bem. Então, para expulsar o mal, nós temos que ir em busca do bem. E o bem tem um nome para nós cristãos: Jesus. Jesus é o nosso bem. Ele é o bem maior. É nele que nós depositamos nossa fé. É em nome dele que nós agimos num mundo que também tem tanta maldade, muita maldade. Que nós saibamos vivenciar profundamente o bem e que nós possamos praticar o bem, principalmente com aqueles de onde a gente sabe que está vindo o mal. Tem pessoas maldosas? Não tenho dúvidas. Mas olha que a maioria, e isso é consolador, esperançoso, a maioria tem uma força, uma energia do bem extraordinária. E Jesus aproveita esse confronto que ele tem com os fariseus, com os doutores da lei, para deixar claro que ele não era alguém que estava apoderado, pelo mal. Jesus é a força do bem. E por isso que ele diz, olha, todos os pecados vão ser perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Não reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Porque é pelo Espírito Santo que nós reconhecemos que Jesus é o enviado do Pai. Por isso, quem não reconhece Jesus está pecando contra o Espírito Santo. E se está pecando contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Por quê? Porque se não tem o Espírito Santo, não tem fé. E se não tem fé, para que o perdão? Vejam como Jesus, ele entrelaça uma situação com outra. Qual foi o ponto de partida do Evangelho? Jesus foi condenado por eles, por dizer que ele estava expulsando o demônio porque ele estava possuído pelo demônio. E Jesus diz, não, uma força negativa não consegue expulsar outra força negativa. Somente o bem expulsa o mal. Não é com o mal, não é o sendo ruim, vingativo que eu vou conseguir mudar a outra pessoa. É a partir do bem. E quem não reconhece que Jesus é a fonte suprema do bem, está pecando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque não reconhece que Jesus veio do Pai. Então, tenhamos Jesus conosco, invoquemos sempre o Espírito Santo e que possamos vivenciar sempre o perdão. Assim, no dia a dia, não se preocupem com pessoas que dizem que vão fazer o mal. Não pega esse mal. Mas para o mal não pegar, eu tenho que me abraçar no bem. E isso significa abraçar-se em Jesus. Na sua palavra, na Eucaristia, na caridade, na partilha do pão. Não é maravilhoso isso? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Agradecidos rezemos.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.